Este Natal não chega estrondoso para você, Aquário. Não invade com barulho, decorações ou felicidade forçada. Chega devagar, silenciosamente, quase com cuidado. E talvez você já tenha sentido isso. Há um peso que surge quando as noites ficam silenciosas. Um momento em que você para e percebe que a alegria não vem tão facilmente como antes. Não porque haja algo errado com você, mas porque algo dentro de você está mudando. Esta época do ano parece diferente. Não é suave, mas também não é cruel. Não está aqui para puni-lo e não está aqui para destruí-lo. Está aqui para pedir que você pare por um momento, para diminuir o volume do mundo exterior. E, finalmente, para ouvir o que vem falando dentro de você há muito tempo. Você é alguém que carrega muito pelos outros. Você ouve, você entende, você se mantém forte para que outras pessoas não precisem fazer o mesmo. Mas em algum momento, você pode ter esquecido algo importante. Você também precisa ser ouvido. Você também merece descansar. E nem tudo o que você tem carregado era para ser seu. Há momentos de tranquilidade nesta época do ano. Nada dramático na superfície. Mas, por baixo de tudo isso, começam a surgir dúvidas. Uma sensação de que você se esforçou muito, se dedicou bastante e ainda se sente cansado. E talvez você tenha pensado: estou apenas pensando demais. Eu deveria ser grato. Eu deveria ser mais forte do que isso. Mas não, isso não é fraqueza. Isso é consciência. Este Natal não está pedindo que você destrua sua vida. Está pedindo que você abra os olhos para ver o que não lhe serve mais. Para reconhecer o que você superou e para ser honesto consigo mesmo de uma forma que talvez tenha evitado antes. Não com julgamento, não com medo, mas com clareza. Porque esta época não está acabando com algo em você. Está despertando algo. E quando isso acontece, não há como voltar atrás e fingir que não viu. Uma percepção silenciosa começa a se instalar em você agora. Não de uma vez, não dramaticamente. Apenas uma compreensão lenta de que alguns dos caminhos que você trilhou não foram escolhidos porque ainda pareciam certos. Você os escolheu porque eram familiares. Porque permanecer parecia mais fácil do que mudar. Porque você sempre soube como perseverar. Você começa a perceber isso nos pequenos momentos. As rotinas que antes lhe davam estrutura agora parecem pesadas. As responsabilidades que você carregou por anos já não têm significado, apenas parecem esperadas. E depois aos relacionamentos. Alguns deles se mantêm unidos apenas pela gentileza, pela história, pelo medo de decepcionar alguém. Você se importa profundamente. É isso que você é. Mas o cuidado por si só já não basta para manter algo vivo. Você percebe como certas conversas o deixam exausto em vez de fortalecê-lo. Como algumas pessoas só se sentem confortáveis quando você permanece na versão de si mesmo que elas reconhecem. A versão que não exige muito. A versão que continua mesmo quando está cansada. E depois há os sonhos que você silenciosamente guardou em uma prateleira. Não porque deixaram de importar, mas porque você disse a si mesmo que não era o momento certo, que precisava ser mais prático, mais realista, mais disposto a se sacrificar. Mas esta época não permite mais isso. Este Natal não o embala em conforto. Ele o desperta. Não para lhe dizer que tudo o que você construiu estava errado, mas para lhe mostrar que algumas coisas já não se encaixam em quem você se tornou. E essa constatação pode ser perturbadora, até um pouco triste. Porque deixar ir não significa que você fracassou. Significa que você cresceu. Você está começando a entender algo importante agora. Você não precisa viver uma vida mais pesada só para provar o seu valor. Você não precisa continuar escolhendo o que é familiar se isso está lhe custando a paz. Não se trata de destruir tudo. Trata-se de honestidade, de admitir silenciosamente, sem culpa, que você merece uma vida mais leve, mais alinhada e mais verdadeira. E quando você percebe isso, torna-se impossível fingir que não. Essa parte não chega com alarde. Não vem com um aviso. Ela aparece em um momento comum, uma frase dita sem pensar, uma situação que parece pequena à primeira vista, ou uma percepção silenciosa que surge quando você está completamente sozinho. E de repente, você vê. Não de forma dramática, não com raiva ou choque, apenas com clareza. Você reconhece que alguém em quem confiava não estava ao seu lado como você acreditava, ou entende, sem precisar de provas,
Que o caminho que você está trilhando não combina mais com a pessoa que você se tornou. Não há explosão, nem confronto, apenas uma pausa. Seu corpo reage antes da sua mente. Sua respiração desacelera, seu peito aperta por um segundo. E nesse espaço, algo familiar se dissipa. Você se lembra das vezes em que se explicou, das vezes em que deu o benefício da dúvida, dos momentos em que ignorou seu próprio desconforto só para manter as coisas sob controle. E agora você percebe que não estava imaginando coisas. Você não estava sendo sensível. Você estava percebendo a verdade antes de estar pronto para aceitá-la. Este momento não te destrói, mas te transforma, porque uma vez que você vê algo com clareza, não consegue mais desver. Não consegue mais desver. As velhas justificativas param de funcionar. As desculpas são vazias. A energia gasta para continuar fingindo de repente parece cara demais. Você pode sentir uma tristeza silenciosa, não pelo que aconteceu, mas por quanto tempo você permaneceu na situação. E tudo bem. Este momento não está te pedindo para agir imediatamente. Está te pedindo para ser honesto, para parar de explicar o que seus instintos já sabem, para reconhecer que algo chegou ao seu fim natural, mesmo que não tenha terminado mal. É aqui que as camadas antigas começam a se soltar. Os papéis que você desempenhou, as versões de si mesmo que existiam apenas para manter a paz. Elas não desmoronam de uma vez. Simplesmente deixam de se sustentar. E antes que você perceba, está parado, enxergando sua vida com olhos mais claros do que há muito tempo. Esse é o momento. Em algum ponto, algo se torna dolorosamente claro. Você não perdeu sua confiança de uma vez. Ela não desapareceu porque você não era capaz. Ela foi se dissipando lentamente cada vez que você comparava sua vida com a de outra pessoa. Você observou as pessoas seguirem em frente. Linhas do tempo diferentes, circunstâncias diferentes, sistemas de apoio diferentes. E sem perceber, você começou a se comparar com caminhos que nunca foram destinados a você. Você dizia a si mesmo que já deveria estar mais avançado, que deveria ter descoberto as coisas mais rápido, que de alguma forma você deixou passar algo que todos os outros pareciam entender. E cada vez que você pensava assim, você se calava um pouco mais por dentro. Há uma tristeza que vem com o reconhecimento disso. Não porque você falhou, mas porque você vê o quanto se distanciou de si mesmo. Quantas vezes você desconsiderou seu próprio progresso. Com que facilidade você minimizou tudo o que sobreviveu só porque não parecia impressionante visto de fora. Você começa a lamentar isso. E essa tristeza é real. Mas eis o que acontece a seguir. Em vez de desmoronar sob o peso dela, algo mais sólido começa a se formar. Uma compreensão tranquila, que não precisa de validação ou aplausos. Você começa a perceber que o valor não é algo que se conquista acompanhando os outros. Não é entregue à voz mais alta ou ao sucesso mais rápido. É algo que sempre esteve lá, presente, não perdido. Você não precisa se tornar outra pessoa para merecer respeito. Você não precisa viver de forma mais intensa ou extravagante para justificar seu lugar no mundo. Seu caminho tem significado porque é seu. Seu tempo importa porque é real. E, lentamente, as comparações perdem a força. O que antes fazia você duvidar de si mesmo agora parece distante. Não porque você deixou de se importar, mas porque parou de medir sua vida por um padrão que nunca foi criado para você. Você se ergue um pouco mais agora. Não com orgulho, mas com honestidade. E nessa honestidade, você recupera algo importante. O direito de se valorizar sem precisar pedir permissão. Isso não é ego. É um retorno a si mesmo. Conforme você se torna mais firme, começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Olhares que se demoram um pouco mais do que o necessário. Comentários que parecem casuais, mas deixam um gosto estranho na boca. Silêncios que parecem mais pesados que palavras. No início, você pode se questionar. Se perguntar se está interpretando demais, mas a verdade se torna mais difícil de ignorar. Parte do que você está sentindo não é preocupação. É comparação. É insegurança. Nem todos se sentem confortáveis vendo você mudar. Nem todos se beneficiam quando você para de se retrair. E isso não acontece porque você fez algo errado. É porque a sua luz não pede mais permissão. Houve momentos em que você se suavizou para deixar os outros confortáveis. Quando você se calou para evitar tensão,
quando explicou suas escolhas, esperando ser compreendido, mas algo mudou agora. Você não sente mais a necessidade de responder a cada comentário. Você não se apressa em se defender. Você não entra em conversas feitas para te desestabilizar. Não porque você tem medo, mas porque você está lúcido. Você começa a entender que o silêncio pode ser uma força. Não o tipo de força que vem da repressão, mas o tipo que vem do autoconhecimento. A gentileza não significa mais absorver o desconforto alheio. A compaixão não exige que você se mantenha disponível para comportamentos que te esgotam. Você está aprendendo onde está o limite. E, mais importante, está aprendendo que você tem permissão para mantê-lo ali. Algumas pessoas podem interpretar mal essa mudança. Podemos chamá-la de distanciamento. Podemos chamá-la de frieza. Mas não é. É amor próprio. Você não está fechando seu coração. Você está protegendo-o. E, ao fazer isso, você cria espaço para algo mais saudável. Conversas que parecem mútuas. Conexões que não dependem de você se diminuir. Você não precisa confrontar cada sombra. Você não precisa provar nada. Seus limites falam silenciosamente, mas com clareza. E as pessoas que realmente pertencem à sua vida os ouvem sem precisar de explicações. Em algum momento, você começa a notar uma mudança. Não de forma dramática, não de repente. É mais como uma leve mudança no pano de fundo da sua vida. Coisas que antes te drenavam parecem não te afetar mais tão profundamente. Palavras negativas passam sem te afetar. Situações que costumavam te perturbar não te perseguem mais em casa. Há uma sensação de tranquilidade. Não de vazio, apenas de calma. Você pode notar isso primeiro à noite. Você se deita e seu corpo relaxa com mais facilidade do que antes. Sua mente não fica presa aos mesmos pensamentos repetidamente. O sono vem mais profundamente sem esforço. E quando você acorda, há menos peso te esperando. Seu espaço também parece diferente. Nada mudou fisicamente. As paredes são as mesmas. A luz é a mesma. Mas você respira com mais facilidade quando está lá. Você pode ficar em silêncio sem se sentir sozinho. Você pode ficar sozinho sem se sentir abandonado. É como se algo invisível tivesse entrado. Não para te isolar, mas para criar equilíbrio. Você não está mais absorvendo o que nunca foi para você. As preocupações, a tensão, o ruído emocional dos outros, não te afetam mais como antes. E o mais importante é isso. Você não lutou por essa paz. Você não afastou nada. Você não se endureceu. Você simplesmente parou de viver contra a sua própria verdade. No momento em que escolheu ficar do seu lado, tudo ao seu redor começou a se ajustar. Portas que permaneceram abertas por muito tempo começam a se fechar sozinhas. Os limites se mantêm sem explicação. O que não pertence a você gentilmente perde sua força. Essa proteção não se trata de se esconder do mundo. Trata-se de atravessá-lo de forma diferente, com firmeza em vez de tensão, com consciência em vez de defensiva. Você não se sente protegido, você se sente amparado. E nesse amparo, a leveza retorna. Não porque a vida de repente se torna perfeita, mas porque você não carrega mais o que nunca lhe pertenceu. É então que você percebe que a paz não vem pelo controle. Ela vem quando você finalmente se permite estar em harmonia. Ultimamente, você pode estar se sentindo cansado de uma forma difícil de explicar. Não o tipo de cansaço que vem de fazer demais, mas um peso mais profundo que não passa, mesmo depois de descansar. Você dorme, mas nem sempre o sono é reparador. Algumas noites você adormece facilmente, apenas para acordar de repente, com o coração acelerado sem motivo aparente. Às vezes, se manifesta silenciosamente, como uma opressão no peito, um nó no estômago que vem e vai sem aviso. Esses sinais não estão aqui para te assustar. São o seu corpo pedindo para ser ouvido. Por muito tempo, você carregou mais do que a sua parte. As preocupações dos outros, expectativas não ditas, emoções que você guardou porque ninguém mais conseguia. Você dizia a si mesmo que estava tudo bem, que você se adaptaria, que isso era apenas parte de ser forte. Mas o corpo se lembra do que a mente aprende a ignorar. E agora está liberando. Seus sonhos também podem começar a mudar. Lugares que parecem familiares, mas um pouco fora de alcance. Rostos do passado, cenas que não seguem uma narrativa clara,
mas deixam uma sensação persistente ao acordar. Não tristeza, não felicidade, apenas algo inacabado. Esses sonhos não são aleatórios. Fazem parte de uma limpeza silenciosa. Sua mente e seu corpo trabalhando juntos para se desapegarem do que não lhes pertence mais. Conforme isso acontece, podem surgir momentos de vazio, fadiga, uma sensação de desequilíbrio que passa tão rápido quanto vem. E tudo bem. Imagine abrir as janelas de um quarto que ficou fechado por muito tempo. O ar se movimenta antes de se estabilizar e, aos poucos, você começa a perceber a mudança. Sua respiração se aprofunda sem esforço. Seus pensamentos ficam mais claros. O sono vem com mais facilidade, mais profundamente. Isso não é algo que você precise consertar ou controlar. Tudo o que se pede agora é que você desacelere, descanse sem culpa, ouça sem julgamento. Quando você faz isso, o equilíbrio começa a retornar por si só. Não de repente, não perfeitamente, mas de forma constante. E com ele vem a tranquilidade de saber que seu corpo não está trabalhando contra você. Ele está te guiando de volta a si mesmo. Conforme as coisas começam a se acalmar dentro de você, sua atenção naturalmente se volta para alguém mais jovem em sua vida, um filho, um neto ou alguém que você ama com uma devoção silenciosa e protetora. Você sentiu a inquietação dessa pessoa por muito tempo. Mesmo quando ela não falava sobre isso, mesmo quando sorria e dizia que estava bem, você percebia as pequenas mudanças, uma distância que você não conseguia definir. Momentos em que o olhar dela não parecia tão claro quanto antes. E você carregou essa preocupação em silêncio. Você se questionou de maneiras que nunca admite em voz alta. Se perguntou se tinha feito o suficiente, se tinha escutado melhor, se deveria ter intervido antes ou se afastado mais. Essa sensação de impotência pode ser pesada, especialmente quando o amor é profundo. Mas eis o que começa a mudar agora. À medida que você encontra firmeza dentro de si, algo ao redor deles também começa a mudar. Não porque você forçou, não porque corrigiu ou controlou algo, mas porque eles sentem. Sua presença se torna diferente, mais calma, menos ansiosa, mais centrada, e isso cria segurança. Você pode notar isso em pequenos momentos. Uma conversa que parece mais suave. Uma resposta que não é tão defensiva. Um olhar que se demora um segundo a mais do que antes. As barreiras não caem de uma vez. Não precisam. Mesmo uma pequena abertura é suficiente para a luz passar. Seu amor nunca foi estridente. Não pressionou. Não exigiu. Permaneceu. Mesmo nos momentos em que você se sentiu impotente, esse amor estava trabalhando silenciosamente em segundo plano como uma âncora, não como uma coleira. E agora, à medida que a confusão começa a afrouxar seu domínio sobre eles, começam a sentir essa âncora novamente. Começam a desacelerar, a pensar antes de reagir, a encontrar seu próprio ritmo. Você não precisa dizer muito. Não precisa consertar nada. Ao se curar, você criou um lugar seguro para onde eles podem retornar sempre que estiverem prontos. E essa pode ser a coisa mais poderosa que você fez por eles sem nem mesmo perceber. Nem tudo muda de forma drástica. Algumas mudanças chegam suavemente, quase imperceptíveis a princípio. O primeiro sinal vem através da conexão. Telefonema inesperado. Uma mensagem que chega no momento certo. Um encontro que parece acidental, mas que permanece com você muito tempo depois de terminar. Nada dramático é dito. Nenhuma grande promessa é feita. Mas algo se encaixa. Você se afasta sentindo que o tempo importa mais agora, que a vida está respondendo, não te apressando, apenas te reconhecendo. O segundo sinal aparece na forma como você pensa sobre dinheiro e oportunidades. Você não está mais correndo atrás, não está mais reagindo por urgência ou pressão. Em vez disso, você pausa. Você avalia. Você reflete sobre as decisões antes de se comprometer. O que antes parecia tentador, mas instável, já não te atrai da mesma forma. E o que realmente se alinha não precisa de convencimento. Uma estabilidade se forma. Uma sensação de que a abundância não precisa ser forçada para chegar. O terceiro sinal vem do passado. Uma pessoa reaparece. Uma memória ressurge. Uma história inacabada roça sua vida presente. Mas desta vez, ela não te fisga. Você percebe a diferença imediatamente. Você não está buscando validação.
Você não está tentando reescrever o que foi. Você consegue ouvir sem se perder. Lembrar, sem reabrir feridas antigas. E é assim que você sabe que algo realmente mudou. Você está presente, não na defensiva, mas lúcido. Você não diz mais sim por medo de perder algo. Você não precisa mais se explicar para ser compreendido. Você escolhe com consciência agora, com respeito próprio, com uma confiança tranquila que não precisa de aprovação. Esses sinais não são instruções. São confirmações. A vida começa a fluir com você, não porque você exigiu, mas porque finalmente você está alinhado o suficiente para perceber quando isso acontece. E a partir daqui, cada passo adiante parece menos um esforço e mais um reconhecimento. O momento não chega com drama. Não se anuncia como destino. Simplesmente aparece quando você para de esperar por ele. Uma conversa, um convite, uma oportunidade que parece surpreendentemente normal, ainda assim, inegavelmente certa. O que torna este momento diferente não é o que ele oferece, mas o que ele não pede de você. Não exige que você abandone sua família. Não pede que você comprometa seus valores. Não te arrasta para o caos ou a incerteza. Em vez disso, se encaixa silenciosamente, naturalmente, como se estivesse ajustando seu tempo para encontrar a pessoa em que você se tornou. Você percebe como seu corpo reage primeiro. Não há pressa no peito. Nenhum debate interno te puxando em direções opostas, apenas clareza. Você sabe a que dizer sim. Sabe a que recusar sem culpa. É a base se transformando sob seus pés. Não desmoronando, mas se estabilizando. Seu papel no mundo começa a parecer mais definido. Sua posição parece conquistada, não defendida. Seu senso de valor não depende mais de provar nada. E, talvez o mais importante, você voltou a confiar em si mesmo. As decisões vêm de uma confiança sólida, não do medo de perder algo ou da necessidade de ser escolhido. Você entende suas prioridades agora. Você age com intenção. Você protege o que importa sem pedir desculpas. Este encontro, esta abertura, não se trata de mudar sua vida da noite para o dia. Trata-se de ancorá-la. Daqui em diante, o progresso parece sustentável. O crescimento parece alinhado. O sucesso não custa mais a sua paz. Você não está entrando em algo desconhecido. Você está entrando no que sempre deveria ser seu lar. E, pela primeira vez em muito tempo, você não se pergunta se está no caminho certo. Este Natal pode não ser fácil. Pode não ser como você imaginou, mas traz um presente que dura muito além da época. Uma maturidade tranquila. Não aquela que vem do endurecimento pessoal, mas aquela que vem da compreensão final. Você não está sendo punido. Você não está ficando para trás. Você está sendo guiado para fora de um ciclo que já cumpriu seu papel. O que está saindo da sua vida agora não é uma perda. É uma libertação. Os papéis nos quais você não se encaixa mais. As expectativas que você tentava atender. As versões de si mesmo que você teve que superar para sobreviver. Deixar tudo isso ir não significa que você falhou. Significa que você ouviu. E o que está chegando não é repentino nem avassalador. É conquistado. É o resultado de escolher a honestidade em vez do conforto, de escolher o respeito próprio em vez da aprovação, de escolher permanecer acordado mesmo quando seria mais fácil desviar o olhar. Você não precisa que todo o caminho à frente esteja claro. Você não precisa de garantias. Você está firme agora, com raízes suficientes para dar o próximo passo sem medo. E essa é a verdadeira transformação. Esta época não veio para impressioná-lo. Veio para realinhá-lo. Para lembrá-lo de que a paz não é algo que se busca. É algo para o qual se retorna quando se para de se abandonar. Então, se este Natal parecer mais tranquilo, mais reflexivo, mais interior do que exterior, confie que você não está perdendo nada. Você está chegando exatamente onde precisa estar. E, à medida que o ano se encerra, uma verdade se torna inegável. Você não é mais a mesma pessoa, e essa é a dádiva. Se esta mensagem ressoou com você, se você se sentiu visto, compreendido, ou simplesmente reconfortado, reserve um momento para se inscrever no canal. Não para receber notificações, nem para acompanhar tendências, mas como uma forma de se manter conectado, a mensagens que te acolhem onde você está, com honestidade, profundidade e respeito pela sua jornada.
Novas reflexões e orientações são compartilhadas regularmente aqui. Criado para aqueles que valorizam a clareza em vez do ruído e o significado em vez do espetáculo. Ao se inscrever, você escolhe um espaço que honra o crescimento sem pressão e a consciência sem medo. E, se desejar, deixe um comentário ou simplesmente um "estou aqui". Às vezes, estar presente é mais do que suficiente.